Oi, graça e paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde. Espero que estejam todos na graça do Senhor, né? Sobre a graça de Deus. Então, gente, eu vim trazer aqui uma mensagem, sobre alguns deveres, né? De nós crentes, né? Nós que conhecemos a palavra, nós que sabemos o significado de seguir Jesus, né? Então, assim, nós fomos chamados para falar a palavra de Deus, para ensinar os caminhos do Senhor, mas principalmente nós fomos chamados para ensinar sobre o tamanho do amor de Jesus, sabe? O tamanho do amor de Jesus para com todos. Jesus não tinha acepção de pessoas, não é verdade? Então, assim, eu vejo, né? Eu não tô criticando, mas a gente precisa falar a verdade, né? Já que não tem quem fale, eu vou falar. Assim, eu vejo muitas pessoas pregando o evangelho em cima de críticas sobre as pessoas. Prega o evangelho, mas é criticando e julgando as pessoas. E não é assim. Não é assim, não é isso que Deus quer. Não é isso que a gente aprende na Bíblia, na verdade, né? Se nós formos chamados para falar a palavra do Senhor, nós fomos chamados a ensinar o que de fato Jesus quer de nós. O que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você. Não é julgando as pessoas, não é criticando as pessoas pelo que elas são, que nós vamos fazer com que elas tenham amor pela palavra de Deus. A gente precisa fazer ao contrário do que muitos falam aí na internet, criticando o ser humano, dando patadas, julgando, apontando, criticando o governo, criticando não sei o que. Gente, lê sobre as autoridades lá em Romanos, que vocês vão saber o que Deus diz sobre a autoridade. E outra coisa, quem somos nós para julgar as pessoas? Deus não chamou nós para julgar as pessoas, para apontar os erros das pessoas, não. Deus chamou nós para nós fazermos com que elas se arrependam dos maus caminhos delas, mas de forma humilde e não apontando os erros delas. Porque nós sabemos que todo mundo tem erros. Nós temos erros, nós temos pecados. Então nós temos que passar para as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Bíblia, que Deus chama elas para o arrependimento. Sabe, gente? É para o arrependimento delas. Não é para criticar as pessoas. A gente precisa passar uma mensagem com que as pessoas sintam no coração a vontade de se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus não ensinava seus discípulos a criticar, a falar assim: fulano na internet, fulano assim, você não pode fazer isso, porque você está fazendo... Entende, gente? Não pode fazer isso. A gente precisa mostrar o que está na Bíblia, o que Jesus ensina. O que Jesus ensina, o que a gente aprende, sabe? E não é criticando as pessoas, não é julgando elas, que vai as convencer de se arrepender dos seus maus caminhos. É ao contrário, é apresentando a elas o amor de Jesus, o quanto Jesus as ama, que Jesus a ama tanto que deu sua vida, para que as pessoas possam chegar ao arrependimento dos seus maus caminhos, gente. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, só Jesus era perfeito. Então não pode pregar uma palavra na Bíblia criticando e julgando as pessoas, porque ninguém sabe da vida das pessoas. A gente tem que pregar uma palavra com amor no coração,
para que elas entendam o significado de Jesus. Não adianta a gente falar, criticar a pessoa, julgar. Nós não podemos julgar. Só quem pode julgar é Jesus. É Deus que pode julgar os nossos atos. E nós cristãos, nós que somos irmãos, que somos da igreja, que conhecemos a palavra, que estamos passando a conhecer a palavra, não podemos sair por aí apontando os erros dos outros, não, porque nós também fomos errados. Menino, fecha. Que nós também fomos errados, entende, gente? E assim, eu não concordo com alguns comentários que eu vejo na internet. Eu não acho legal, sabe? As pessoas estão brincando demais com Deus, com a palavra de Deus. Isso não é certo. Não podemos fazer isso. Então, assim, já que ninguém tem coragem de falar, eu estou aqui falando. Por mais que alguém aí vai se revoltar contra mim, que alguns ministrantes da palavra do Senhor vai se revoltar contra mim, mas eu tenho que dizer. Não é assim. Não é assim que a gente ministra a palavra do Senhor, criticando, julgando, apontando as pessoas. A gente tem que apontar a saída para elas. Você precisa encontrar a saída. Meu irmão, minha irmã, você precisa ler a palavra de Deus, porque Deus perdoa todos os seus pecados. É assim que a gente faz. Deus perdoa os nossos pecados, por mais feios que eles sejam, que nós cometemos. Ele perdoa quando a gente verdadeiramente confessa perante Ele o que nós fizemos. Então assim, gente, olha aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidões de pecados. Tá vendo, gente? O amor, ele cobre multidões de pecados. Entende? É o nosso dever ensinar as pessoas o que realmente edifica. Então, Pedro está dizendo aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, assim, se alguém tiver de falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Entende, gente, o que eu estou tentando falar? Se alguém tiver de falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Não porque você está vendo que a pessoa está errada e você quer crucificar aquela pessoa. Não é assim. Você não é ninguém. Você não pode crucificar ninguém. Você não pode julgar ninguém. O seu dever, o nosso dever é ser mutuamente hospitaleiros para com aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É apresentar, sem murmurar, sem murmuração, sem questionar, sem apontar o dedo. Entende, gente? Eu não acho certo o que eu vejo na internet, não acho certo de jeito nenhum, eu fico indignada, porque não é assim que você vai conseguir ganhar almas para Jesus. Você vai estar... É justamente ao contrário, ela não vai nem querer saber, entende, gente? Então, assim, fale de Jesus, mas não aponte, não use a palavra de Deus como instrumento para você questionar a vida da outra pessoa. Você não é ninguém para questionar a vida das pessoas, para dizer que elas estão erradas, para dizer que elas não sei o quê. Você tem que apenas que apresentar que Deus perdoa todos os nossos pecados. Então você convida o irmão, vamos conhecer a palavra, porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados desde que nós possamos confessar eles verdadeiramente. E não apontar, fulano fez isso. Ai, que Deus tá isso, tá aquilo por causa dessa pessoa. Não é assim não, Deus não tá de jeito nenhum de nada. Ele só quer que você ensine a maneira correta para o seu irmão. Sem murmurar, sem julgar e sem apontar que você também foi um errado. Entende, gente? Eu fico indignada com as coisas que eu vejo nessa internet que, pelo amor de Deus, só a misericórdia do Senhor mesmo.